Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade, dele agir e impedir que o seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Será investigado o ataque criminoso do filho 03 de Bolsonaro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por este ter aludido a outra ameaça gravíssima do pior membro da família. Você vai ver nessa matéria que eu vou ler para você agora que o Eduardo Bolsonaro ameaçou a vida, a integridade física e a liberdade do ministro do STF, e isso é um crime grave que certamente não vai ficar assim. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar o like neste vídeo e compartilhá-lo. Vamos lá. Em resposta a uma fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse no Twitter que as ações do ministro levaram a viver hoje sem liberdade, tão preso quanto os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, em resposta a essa brincadeira do Alexandre de Moraes, disse o seguinte: você sai às ruas tranquilo? Questionou ele sobre a liberdade do ministro, sugerindo que ele não consegue sair de casa, assim como os presos do 8 de janeiro. Com isso, ele se gaba do que fazem os seus partidários, estimulados por ele e pelo pai, e deixando aberta a possibilidade de Moraes ser inclusive alvo de violência e até de um crime contra a sua vida, contra a sua integridade física, por ações do próprio Eduardo Bolsonaro, do pai dele, dos irmãos dele e da madrasta dele, fora os aliados todos de Bolsonaro. Você também está preso, Alexandre, ou você sai às ruas tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega ao Clube Pinheiros, ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais nome por nome daqueles que se sentarão à mesa. Valeu a pena? Diz Eduardo Bolsonaro. Isso é criminoso, minha amiga, meu amigo. É uma ação criminosa do filho 03, o que eu considero pessoalmente o pior membro da família. O ministro estaria desprestigiado. No Instagram, o deputado compartilhou a publicação sobre a suspensão da concessão do título de cidadão mato-grossense para os ministros Moraes e Flávio Dino, como se eles estivessem muito preocupados, minha amiga, meu amigo, com esse título. Mais cedo, Moraes tinha ironizado a fala antiga de Eduardo Bolsonaro sobre o cabo e o soldado, como você viu. Bom, o fato é que Eduardo Bolsonaro está brincando com a pessoa errada. Veja só, o deputado federal Eduardo Bolsonaro
o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, e o influenciador Pablo Marçal, eles estão na lista de responsáveis por postagens apontadas pelo Palácio do Planalto como fake news relacionadas às chuvas no Rio Grande do Sul. E eles vão ser julgados pelo STF. O texto do Planalto enviado ao Ministério da Justiça e assinado pelo ministro da SECOM, Paulo Pimenta, denunciou o Eduardo Bolsonaro. O ministro foi procurado pelo comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, que comentou que as fake news do Eduardo Bolsonaro sobre o trabalho do Exército vem causando muitos problemas. Inclusive, para desgosto do filho 03, uma juíza que não costuma brincar em serviço é que vai ser a relatora do caso dele. Será a Carmen Lúcia. A ministra do Supremo será a relatora do inquérito que apura as fake news dele, do Pablo Marçal e da turma dele, que enxergaram no Rio Grande do Sul uma série de coisas que não existem, inações do governo federal, coisas absurdas que eles espalharam por aí. Entre os alvos da Carmen Lúcia estão, obviamente, o Eduardo Bolsonaro, o senador Cleitinho e o Pablo Marçal. E só para começar a brincadeira, a Carmen Lúcia já mandou o Eduardo Bolsonaro remover fake news sobre o apoio de Lula à invasão de igrejas. Filho do presidente vai ter que pagar 50 mil reais caso descumpra a decisão. Mas o que vai acontecer de muito mais grave, minha amiga, meu amigo, é esse sujeito ter que explicar a piadinha que ele fez sobre o Alexandre de Moraes, sobre a integridade, sobre a vida íntima dele, inclusive citando costumes do ministro, onde ele frequenta. E sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Ele fez essa piadinha porque ele, o pai dele e os irmãos dele e mais alguns comparsas deles mandaram simplesmente monitorar o ministro Alexandre de Moraes. Então eles conhecem toda a vida, toda a rotina do ministro. Só que isso, no fim das contas, pode acabar dando uma bela cana para esse sujeitinho à toa. Enquanto isso, o mesmo Alexandre de Moraes deixou a cassação de Jorge Seife para ser julgada sob Carmen Lúcia no TSE. E aí é que o tal do Seife, que é aquele senador bebum que deu aquele vexame na internet, aparecendo bêbado, para falar sobre ele ter ido ao show da Madonna, porque o medo maior dele não é a justiça, é sim o próprio bolsonarismo, que estava furioso por ele ter enchido a cara e ido ver o show da Madonna e depois enchido a cara para ir pedir perdão para o gado. O Gilmar Mendes disse a Sérgio Moro que torcia para ele manter o mandato, que não queria caçá-lo não, e foi a partir dessa conversa esperta do Sérgio Moro que começou a subir no telhado a cassação dele. E se o Sérgio Moro deve a alguém a absolvição do seu mandato, foi ao presidente do Senado. O presidente do Senado colocou o seu peso de chefe do Congresso Nacional, de chefe do Poder Legislativo, ao pedir para o STF não caçar o Sérgio Moro. E para o STF não convém fazer marola com o Senado agora, de estender a situação com o Senado, porque vem por aí uma decisão muito grave do STF. Uma coisa eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, engana-se quem confunde a liberação de Sérgio Moro com o 8 de janeiro, com o processo contra Bolsonaro. São coisas muito distintas. Contra o Moro, o que havia era uma interpretação de alguns gastos de campanha dele, que pode ser questionada mesmo, talvez fosse um certo exagero caçá-lo por isso, mas o Moro continua respondendo pelos piores crimes dele, que é na esfera criminal, e isso quem vai pilotar vai ser o Conselho Nacional de Justiça.
A ONU cobra o Brasil porque a falta de permissão para aborto legal, a falta de cumprimento das decisões de aborto legal para crianças estupradas, fez com que 12 mil meninas de 12 anos virassem mães no ano passado. Isso é uma tragédia em escala mundial e uma vergonha para o Brasil diante do mundo. O governo Tarcísio vai inundar São Paulo com 100 escolas cívico-militares e isso vai prejudicar ainda mais a educação paulista, que já não é boa. E vai prejudicar muito por quê? Porque essas escolas são caríssimas, abrigam poucos alunos, discriminam negros, discriminam homossexuais, são escolas, e é lógico que tem adolescente homossexual, né? Ou você não conhece algum adolescente homossexual. Então no ensino médio, no final do ensino fundamental, sempre vai haver um menino homossexual, e os negros têm tido reprimendas dos generais professores, isso é uma piada, não é? Dos milicos professores, contra o cabelo afro, contra a aparência que não se coadune com o perfil militar, mas também contra a etnia das pessoas. É uma tragédia São Paulo ter eleito esse governo, e as escolas cívico-militares ainda vão dar o que falar no nosso estado. O desastre no Rio Grande do Sul pressiona o Brasil a criar uma política permanente para desabrigados por problemas climáticos, sobretudo enchentes, que há pouco tempo foi noticiado que enchentes são a maior causa de flagelo de populações pelo mundo. É o clima mudando enquanto a humanidade continua dormindo. Comissão de senadores vai visitar o Rio Grande do Sul agora que a água está baixando, né? Mas, enfim, antes tarde do que nunca. E por fim, o Olavo de Carvalho excluiu a filha que o criticava pelas suas barbaridades do seu testamento. Quem vai ficar com a herança dele serão a esposa e 2 outros filhos. E a filha dele foi excluída, Heloísa de Carvalho, foi excluída do testamento. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.